no poder do Espírito. Qualquer um que quiser ter sucesso em seu ministério precisa ter a unção do Espírito. Jesus disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar." Nós iremos tratar de um assunto muito importante nesta lição. Fique conosco, assista esta pré-aula, curta o vídeo, inscreva-se no canal e iremos até o final abençoados por Deus. Eu sou o pastor Emílio Englein, a paz do Senhor. Estaremos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo, nós temos a lição de número 6. Paulo no poder do Espírito. Encontramos o nosso texto áureo em Atos 19:6, que diz assim: "E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam." A nossa verdade prática diz o seguinte: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Veremos nesta lição a necessidade de estarmos auxiliados e também cheios do Espírito para poder realizar a obra de evangelização, a obra de missões. Ninguém terá sucesso na obra da evangelização se não for no poder do Espírito. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Nós não iremos ler, mas é importante que o professor faça essa interação com os alunos. O objetivo geral de nossa lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Objetivos específicos de nossa lição: expor, identificar e apresentar. Expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Não há como pregar Cristo crucificado e ressuscitado sem o poder do Espírito. Identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Nós estamos aqui então na introdução desta lição e nós podemos ver que, movido pelo Espírito, o apóstolo passou a ter uma missão muito importante, como missão a vida de dar testemunho a respeito de Cristo e provar quem era Cristo através do poder do Espírito Santo. As lutas diárias da vida cristã são numerosas. Somente o Espírito Santo pode conduzir a vida do crente para um caminho de vitória. Foi isso que Paulo passou para todos os que aceitavam a Jesus como Salvador. Alguns teólogos, biblistas, afirmam que Paulo concentrou toda a sua doutrina ou toda a sua teologia na soteriologia, isso é, na doutrina da salvação. E deixou a pneumatologia, a doutrina do Espírito, de lado. Não é verdade. A gente pode perceber, e vamos discordar desta ideia, porque ninguém mais do que Paulo, ninguém mais do que o apóstolo no Novo Testamento abordou sobre a doutrina do Espírito Santo. Quando Paulo exerceu o ministério, o Espírito foi um agente fundamental para que o apóstolo combatesse o bom combate da fé, terminasse a carreira e guardasse a sua fé em Cristo. Então, Paulo começou a caminhada no Espírito, viveu no Espírito,
e terminou seu ministério no poder do Espírito. Nesta lição, veremos como Paulo chegou a conhecer o poder de Cristo, como ele pregou no poder do Evangelho de Cristo, debaixo da unção do Espírito Santo, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo, a fonte de revelação vindo do Espírito Santo, confirmando por onde passava este poder tremendo. O ministério do apóstolo foi um ministério no poder do Espírito. Nós vamos agora para o tópico de número 1. O tópico de número 1 começa dizendo o seguinte: pregando a Cristo no poder do Espírito. Nós temos 3 subtópicos neste tópico. É sempre importante, como é uma pré-aula, há uma orientação aqui aos professores, não fuja do assunto, não permita que se saia do assunto. Vá tecendo tópico por tópico e seus pontos para que o aluno entenda. Observe o subponto, o subtópico 1, Paulo movido pelo poder do Espírito. O 2, o caminho da pregação. O 3, subtópico 3, Paulo e as 2 viagens missionárias. Vamos lá então para o nosso primeiro subtópico. Paulo movido pelo poder do Espírito. Outrora movido pelo ódio, agora movido pelo Espírito Santo. Desde a sua conversão no caminho de Damasco, Paulo foi impactado pela experiência gloriosa do poder do Espírito Santo, da glória de Cristo. Ao receber a oração e a imposição das mãos de Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo. 3 dias depois dessa experiência, ele já estava disposto a dar a sua vida com uma nova mensagem, a mensagem de que Cristo era o Filho de Deus. Por onde passou, Paulo, no poder do Espírito, estava sempre animado a fazer a obra do Senhor. Começando em Damasco, Jerusalém, ele falava ousadamente no nome de Jesus. O que era isso? O poder do Espírito na sua vida. O Espírito Santo era a força motriz que gerava energia dentro de Paulo para ele fazer isso. O poder do Espírito movia-se de tal maneira que ele não conseguia se aquietar. A Bíblia diz, ele não conseguia se acomodar. Tornou-se, por isso, a razão do grande crescimento da igreja naquela época. Ele não parava, movido pelo poder do Espírito. O subtópico 2, que é o caminho da pregação, voltando do seu estágio no deserto, aonde aprendeu com o Senhor os mistérios de Deus, Paulo pôs-se então a pregar o Evangelho para que foi vocacionado. Logo ficou sabendo que o caminho da pregação não seria tão fácil assim. Ele precisaria, de fato, da ajuda do Espírito Santo. Do lado dos cristãos, muitos ainda estavam receosos. Do lado dos fariseus, uma fúria por ter Paulo mudado de lado a respeito do que ele pensava. Então eles os consideravam como um traidor. Não poucas as vezes que ele teve de sair fugido para não ser morto. Mesmo assim, pregava ousadamente entre os judeus e os gregos. O caminho da pregação para quem quer ser autêntico, verdadeiro pregador do Evangelho, não será tão fácil assim. Diferente de alguns que utilizam a pregação do Evangelho para outros fins,
mas o caminho da pregação não é tão fácil quando você quer fazer de forma humilde e cheio do Espírito Santo. Terceiro, Paulo e as 2 viagens missionárias serão tratados de forma mais detalhada na lição de número 7, mas hoje nós vamos fazer apenas uma abordagem superficial. É interessante analisar isso. Depois de Barnabé sair de Antioquia, viajar aproximadamente 25 quilômetros até o porto de Seleucia, pega um barco e viaja para o dia inteiro para Tarso, chegando através do rio principal que havia ali em Tarso. Ele chega à porta ali, desce e vai procurar Saulo porque ele quer levá-lo até Antioquia. Barnabé sabia que Paulo era um potencial na obra de missões. Ele seria uma bênção para a igreja. Então ele vai. Quando Barnabé encontra Saulo ou Paulo, como você entende melhor, com certeza foi recebido calorosamente. Afinal, faziam 8 anos aproximadamente que não se viam. Não se viam, 8 anos. Após Barnabé descrever o crescimento da igreja em Antioquia e a forma útil que Paulo seria para aquela igreja, ele então aceita, vai com Barnabé. Ambos voltaram navegando juntos para começar uma obra que já estava estabelecido por Deus. Ao chegar em Antioquia, uma cidade com 500.000 de habitantes aproximadamente, a 3ª maior no Império Romano, Paulo foi levado e apresentado aos mestres que já haviam naquela igreja. Simeão, Lúcio, outros por ali, Manaém, aqueles homens inteligentes, doutores e profetas que haviam ali, ele foi apresentado àqueles homens. O escritor Lucas registra no capítulo 13 os prenúncios desta viagem missionária. Tudo começa com uma reunião de adoração ao Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, a 25 quilômetros de Antioquia aproximadamente, aonde havia um porto, e dali navegaram para Chipre. Foi assim que aconteceu a primeira viagem missionária. Acompanhado de Barnabé e João Marcos, partiram, desceram ao porto de Seleucia e dali foram para a ilha de Chipre, depois passaram em Perge, onde João Marcos desiste da viagem por causa de perigos na estrada, de alguns intempéries da vida. João Marcos simplesmente volta, desiste da caminhada. Paulo e Barnabé prosseguem para Icônio, para Listra, Derbe e assim continuam. Paulo e Barnabé retornaram a Antioquia, que se tornara a base missionária para as viagens de Paulo. A segunda viagem missionária, que será, como eu já falei, na próxima lição, falado com mais detalhes, depois do Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé não se acertaram a respeito da participação de João Marcos. Paulo está sendo muito enfático, ele não vai. Houve uma discussão que não foi pequena, mas isso não guardou rancores, a gente vai ver mais na frente, e eles se separam. Para um bem, se tornou 2 equipes missionárias. Afinal, Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre fazer missão. Paulo escolhe
Silvano, conhecido por Silas, e toma um outro rumo, expandindo assim a obra missionária. Então, ele sai, passam em Listra novamente, aonde a família de Timóteo havia conhecido Paulo na primeira viagem. Tem testemunho do jovem Timóteo, que começa a sua viagem, sua vida de missionário, e depois, mais à frente, Lucas entra na viagem também, e eles vão para Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Esta foi um roteiro muito rápido que eu passei para vocês a respeito das duas viagens missionárias de Paulo. Não vamos detalhar, mas você pode usar um mapa, você professor, usar um mapa, mostrar isso para os alunos, e eu tenho certeza que vai se tornar muito mais interessante. A mensagem de Cristo no coração e na mente de um vocacionado era como uma fogueira que não se apaga nunca. O desejo de avançar e anunciar a palavra era muito forte na vida de Paulo. Na verdade, um homem cheio do Espírito Santo não vê obstáculos para pregar a Cristo. Alguma coisa estava faltando na vida de João Marcos para ele voltar, com certeza. Mas o homem cheio do Espírito Santo não tem o que para ele. Há um desprendimento total para a obra do Senhor. Nada físico ou material pode prender uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora nós já estamos indo para o tópico de número 2. Que riqueza é esta lição, que vai nos ajudar muito e ajudar os alunos também. Observe bem. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Temos também 3 subtópicos. Paulo aclara ou esclarece o ensino sobre a plenitude do Espírito. É preciso, o subtópico 2, crer para receber o Espírito Santo. E o subtópico 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Vamos ver com mais detalhes a partir de agora. Olha que interessante. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. O esclarecimento sobre a plenitude, Paulo quer esclarecer. Ele não quer deixar ninguém com dúvida. Quando Paulo está findando a sua segunda viagem missionária, ele sai de Corinto com o propósito de ir para Jerusalém, mas ele passa em Éfeso, fica pouco tempo em Éfeso. Ficou ali muito pouco tempo. Os novos discípulos pedem para que ele fique. Áquila e Priscila estão juntos com ele ali, mas ele diz: não, eu preciso prosseguir, eu preciso voltar para a minha base missionária, para a minha igreja lá, levar os relatórios, mas pretendo voltar. Então, ele decide partir, prometendo voltar o mais depressa possível. Deixou ali Áquila e Priscila e partiu para Jerusalém. Neste intervalo, passa por ali um grande pregador, Apolo, um pregador eloquente. Chegou em Éfeso. Olha o que diz o texto de Atos 18. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Não no Espírito, não era o Espírito Santo, entenda isso. Era fervoroso de espírito, era o seu espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Quando Apolo saiu de Éfeso, ele foi para Corinto. Olha só o roteiro importante que você deve fazer isso. Paulo chega em Éfeso depois na segunda viagem. Percebeu que os dois discípulos, ou que os seus discípulos, ainda não haviam conhecido o poder do Espírito Santo. No que Paulo pergunta para esses discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo? Que? Como foi esta a expressão dos discípulos? Nós nunca ouvimos falar dele.
Então, Atos 19 e 6 registra: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha o nosso textuário. Falavam em línguas e profetizavam. Paulo foi um instrumento de Deus para clarear o conhecimento do poder do Espírito Santo para os irmãos de Éfeso. Mesmo assim, Paulo não despreza o trabalho de Apolo. Sabemos que Apolo, depois de Éfeso, se estabeleceu na igreja mais precisamente lá na Grécia, mais precisamente em Corinto. Depois de Paulo passou por lá, Apolo passa, e aí vê uma preciosa participação de Apolo depois de Paulo. E Paulo reconhece isso. Por quê? Porque ele escreve depois à igreja de Corinto dizendo o seguinte: eu plantei, Apolo regou. Fica aqui um ensino precioso aos obreiros que cuidam da igreja do Senhor. Sempre devem considerar os que passaram antes e os que passaram depois. Nós não podemos desprezar o trabalho de nossos companheiros, os antecessores, e nem nossos sucessores. Cada um fará a sua parte. Segundo, nós entendemos aqui no subtópico 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Olha só, ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador, diz a lição. Olha só, observe a pergunta de Paulo aos discípulos em Éfeso: recebeste vós já o Espírito quando creste? Olha só, já haviam crido em Cristo, mas não recebido a promessa. A resposta desses discípulos foi: não, nós nem ainda ouvimos falar que existe ou que haja o Espírito Santo. Aqueles discípulos então foram batizados em águas em nome do Senhor Jesus, porque eles eram batizados no batismo de João. Agora aprenderam que era no nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque tem gente aqui que se torna um unicista, e aí é que tem que cuidar. Não, mas a Bíblia diz que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Neste caso, há uma explicação lógica aqui. Quando Paulo os batiza lá em Atos 19:5, ele os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. A expressão aqui, em nome de Jesus Cristo, é em relação à ordem dada pelo próprio Jesus Cristo. É como se eu fosse realizar algo em nome de uma pessoa que ele mandou eu cumprir. Então eu disse: eu vim aqui em nome de tal fulano. Mas explique isso para os seus alunos, que aqui os unicistas tomam posse disso daqui e dizem que o batismo não pode ser feito em nome da Trindade, mas é em nome de Jesus só. Não. Esta expressão aqui é apenas fazendo referência a quem deu a ordem. Mas Jesus disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que isso tenha ficado bem claro para você. Paulo, cheio do poder do Espírito, além de batizá-los nas águas, impôs as mãos sobre eles, e eles foram batizados também com o Espírito Santo. Os não pentecostais rejeitam a ideia de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sequencial à conversão. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de ter crido em Cristo como Salvador. Tenha isso em mente. O subtópico de número 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Entenda este subtópico. Quem era Apolo? Já falamos alguma coisa sobre ele. Certamente Apolo teve formação acadêmica elevada, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e destacava
a sua pregação pela eloquência que tinha. Tornou-se um discípulo de João Batista, talvez à distância, porque era de Alexandria. Creu na mensagem de João Batista. Quando ele chegou em Éfeso, Áquila e Priscila foram ouvi-lo, provavelmente numa sinagoga. E quando ouviram ele ministrar, ficaram encantados. Olha, que tanta sabedoria, que tanta eloquência. O texto de Atos 18 e 26 mostra que Áquila e Priscila foram instrumentos de Deus para ajudar Apolo a conhecer melhor o Evangelho. Ele começou a falar ousadamente, diz a palavra, na sinagoga, e quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais precisamente o caminho de Deus. Como assim? Com educação, é claro, com jeito. Provavelmente elogiaram a pregação dele, disse: olha, quanta coisa bonita, mas a gente queria te mostrar algo mais excelente. Com educação, calma, explicaram para ele acerca de Jesus e ele humildemente aceitou. E quando saiu de Éfeso e foi para Corinto, e com ousadia, mais jovem provavelmente do que Paulo, ele pregou e regou aquilo que Paulo plantou. Fato esse testemunhado pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele fala naquilo que já dissemos aqui: eu plantei e Apolo regou. Interessante isso, muito importante a gente olhar esses detalhes. Chegamos ao tópico de número 3, o nosso último tópico da lição, uma lição preciosa. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Nesse tópico nós temos mais 3, observe bem, mais 3 subtópicos. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo, o Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo, e o último, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Interessante nós olharmos este último e observe bem, as Escrituras como fonte de revelação. Quais as fontes que Paulo usou? Primeiro, as Escrituras. A primeira fonte, o cânon do Antigo Testamento. Paulo era um erudito nas Escrituras, conhecia muito bem. O seu conhecimento acerca da divindade vinha do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre um Deus que era monoteísta até então. Paulo acreditava apenas nisso e era a sua fonte de fé, tanto quanto os demais. A doutrina da Trindade estava embutida na teologia do Antigo Testamento de forma subjetiva. Mas esta manifestação que havia, do jeito que havia no Novo Testamento, Paulo, no início, não havia ainda entendido isso. Mas depois ele entendeu. Quando ele era contra a igreja do Senhor, ele não entendia isso. Paulo sabia que o Espírito Santo estava atrelado, né, à ação de Deus, porque o Antigo Testamento sempre se referiu ao Espírito de Deus. Ao Espírito de Deus. E isso tudo estava na mente de Paulo. Paulo já tinha esse conhecimento. Outro sim, no Antigo Testamento, o Espírito Santo é identificado como um Espírito de Deus, e isso fazia com que eles acreditavam que Deus estava agindo ali através do seu Espírito. Apenas 3 vezes no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento, nós vimos a palavra santo. Aparece identificando como o Espírito Santo. Poucas vezes nós vimos isso. Essa designação de santo foi utilizada mais no período intertestamentário. A segunda fonte de conhecimento de Paulo sobre o Espírito Santo era o judaísmo intertestamentário. Olha só, o termo Espírito
que no hebraico é ruach, no grego pneuma, é usado de modo crescente nos escritos judaicos. Entretanto, dependendo do contexto das Escrituras, às vezes a palavra espírito referia-se a anjos, demônios e também a espíritos como a seres humanos. Porém, na visão paulina, a citação da expressão Espírito de Deus aparece pelo menos de 90 a 100 vezes. Olha só, de 90 a 100 vezes. A ideia da palavra Espírito em relação a Deus é a sua singularidade, unicidade. A terceira fonte reveladora do Espírito Santo na experiência vivida pelo apóstolo Paulo era de si mesmo, o que ele viveu, a experiência que ele passou, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. A teologia judaica era monoteísta, e quando se falava no Espírito de Deus, os judeus não tinham qualquer ideia a respeito da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo é associado às manifestações espirituais dos dons carismáticos. Paulo ensina a respeito do Espírito Santo aos Efésios. Ele quer deixar bem claro. O professor, além de usar os argumentos que nosso comentarista traz na lição, você pode relacionar isso com várias vezes Paulo falando a carta aos Efésios. Quando ele escreve a carta de Éfeso, ele vai dizendo o seguinte aos irmãos da cidade de Éfeso, ele vai citando em cada capítulo, ele faz questão de citar a pessoa bendita do Espírito Santo, como ele opera. No capítulo 1 ele diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. Já no 2, ele diz o seguinte, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. No capítulo 3, ele diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. No 4, ele continua afirmando, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No 5, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E no 6, terminando a sua carta, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aplique isso, é muito importante para seus alunos. Concluindo a nossa lição de número 6, para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo não era meramente uma força impessoal, como alguém prega por aí, a força ativa de Deus. Não. Ele nem tampouco era um poder de influência, apenas um sopro ou um vento. Era a presença imanente e invisível de Deus no meio do seu povo. Portanto, o Espírito Santo é a própria presença pessoal de Deus, porque o Espírito de Deus é aquele que mora em nós. Somos templos e moradas do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para realizar, operar maravilhas, operar sinais, maravilhas, em nome de Jesus. Mais do que nunca a igreja precisa resgatar genuinamente a presença do Espírito Santo, de forma simples, de forma eficaz. Precisamos resgatar esses sinais que demonstram
o poder do Espírito na vida do cristão. Não despreze isso. Para os nossos dias, a igreja ainda precisa, para pregar o Evangelho, o poder do Espírito Santo. Deus abençoe você. Até a próxima lição.